Olá, meu nome é Adriano Sazia Santos, sou da Zeotech Informática e neste vídeo estarei demonstrando de forma comentada a configuração de um servidor através desta ferramenta que disponibilizamos em nosso website. A configuração será baseada neste modelo disposto aqui ao lado de uma empresa fictícia contendo 8 departamentos, 9 usuários e 9 estações. Eu tenho aqui nessa máquina virtual o Debian 7 instalado, logado já como root e nenhuma configuração adicional é efetuada nesse sistema. Então o procedimento primeiro qual é? Abrir um navegador de internet, acessar o website da Zeotech Informática, zeotech.com.br. Você já deve ter um cadastro em nosso website, fazer o login. Na área do cliente, no menu da área do cliente que será aberto aqui na lateral esquerda, vir aqui em configurar seu servidor. É necessário que você já tenha adquirido um pacote de créditos para poder configurar o servidor, o que já está explicado em nosso website. A configuração na parte web é bem simples. O nome do servidor, no nosso caso de exemplo, ficserver, nome do domínio, ficticia.com, configuração da interface de rede primária ETH0, que está conectada na rede local. A interface de rede secundária ETH1, recebendo o sinal da internet já autenticado pelo roteador, não havendo a segunda interface de rede, deixar tudo em branco. No caso aqui, como eu já recebo o sinal da internet, vou deixar como DHCP, mas você pode habilitar manualmente todas as configurações de IP da placa de rede secundária, desabilitando o DHCP e fornecendo os dados aqui. DNS externo, temos 4 opções: Google, OpenDNS, OpenDNS Family Shield e Vivo, antiga Telefônica. O OpenDNS Family Shield é uma variação do OpenDNS que já provê o bloqueio de alguns sites de conteúdo adulto. Por padrão, vamos deixar aqui o Google. Na parte de DHCP, vamos digitar a faixa de endereço IP que será fornecida para as estações. No caso aqui, será de 101 a 120, ou seja, 20 IPs. Vamos reservar um IP para o micro da administração. O nome aqui pode ser qualquer nome para identificação. Eu vou colocar o último IP daquela faixa como sendo o IP do micro da administração e o MAC address da máquina, da estação. Aqui você tem a opção de configurar 2 dispositivos. O SSH porta padrão 22 permite conexão como root, sim ou não. Eu vou colocar sim. Proxy porta 3128, autenticado ou não, autenticado. E o Samba, perfil do usuário, local ou móvel, vou deixar como local. Gerar configurações e instaladores. Clicando neste botão, é gerado o débito de 1 crédito do saldo de créditos que você tem disponível. É aberta essa página com as configurações. Aqui no final você tem a configuração de cada um dos arquivos, que você pode abrir pela própria web e verificar como eles estão configurados. Então o procedimento qual é? Clicar nesse link, onde você vai fazer o download de um arquivo zipado, contendo 2 scripts, um de instalação e um de configurações finais do servidor, e todos aqueles arquivos de configuração dos serviços
que eu mostrei abaixo. Efetuar o download. O nome do arquivo é sempre dessa forma: server, o nome do domínio, dia, mês, ano, hora, minuto. Arquivo do tipo zip. Efetuado o download. Podemos fechar tudo. Vamos abrir a pasta de downloads. O arquivo está aqui. Vamos mover ele para a raiz do sistema de arquivos e extrair esse arquivo. Ele automaticamente gera essa pasta server. Vamos abrir no terminal de root, terminal como root, acessar a pasta server. Aqui você tem um arquivo leia-me, dando instruções de como executar um instalador e mostrando algumas pastas, as mais importantes, que serão configuradas no servidor. Nós temos scripts diferentes para a instalação no Debian e no Ubuntu. Então, como estamos no Debian, vamos executar o cmod mais x deb instalar, dando permissão de execução para o script de instalação, e depois vamos executar este script. Neste menu, a primeira opção seria o A, atualizar a lista de pacotes, que seria o apt-get update, para que depois possamos baixar e instalar todos os serviços que estarão rodando no servidor. Então, primeira opção A, vamos aguardar ele efetuar a atualização dos pacotes. Pronto, pressione o Enter para retornar ao menu. Agora a opção B, baixar e instalar todos os serviços. Aqui eu tenho como internet o serviço do Speed, plano de 2 megas. Vamos aguardar o término do download e instalação dos pacotes. Como vocês viram no vídeo anterior, o processo de configuração do servidor todo ocorreu em menos de 10 minutos, um tempo extremamente excelente para você poder colocar um servidor pronto e funcional no seu cliente, satisfazendo até o mesmo e economizando o seu tempo de serviço. Demonstra que é uma ferramenta bastante útil, bastante prática. É necessário, sim, um conhecimento básico e razoável de operação do Linux, porque algumas outras configurações mais refinadas que você queira fazer, você vai precisar mexer diretamente nos arquivos de configurações de cada serviço. Mas esses arquivos de configuração dos serviços estão todos comentados em português. Alguns deles com configurações prontas, porém comentadas, que você pode estar fazendo algum tipo de modificação, tirando o comentário e tornando elas ativas, caso você queira fazer uso dessas configurações adicionais. Os pacotes baixados, serviços instalados, pressione o Enter, voltamos para o menu. Agora a opção será instalar os novos. Os novos o quê? Os novos arquivos de configuração dos serviços. Se você quiser, você pode fazer antes uma cópia dos arquivos de configuração originais. No nosso caso aqui, vamos direto para o I, instalar os arquivos novos. Pronto. A opção M, menu de configuração do servidor, onde ele carrega o segundo script. Neste segundo script nós temos
A opção P de preparar pastas, grupos, auditoria, adicionar root ao Samba e acesso ao SEG, onde você vai executar apenas uma vez. E essas outras opções que você pode executar quantas vezes forem necessárias, onde você vai criar, através do G, o grupo e configurar sua respectiva pasta no Linux e Samba, o U de usuário no Linux, Samba, Squid, grupos e criar script de logon, e o C de computador no Linux, Samba e grupo estações. Ou seja, você está adicionando um grupo, um usuário e um computador no Linux. Vamos primeiro à opção P, preparar o servidor. Aqui você vai fornecer a mesma senha de acesso do administrador root no Linux. E aqui você vai gerar um login, usuário e senha, para acessar os relatórios de acessos à internet gerado pelo SERG. Aqui, nessa demonstração, o nome do usuário é admin e a senha também é admin. Aqui ele mostra, ao final de cada uma daquelas opções, ele mostra o que o processo realizou. Esse processo está pronto, pressiona o Enter para continuar, ele volta ao menu. Agora vamos criar o grupo. A opção G. O grupo administração. Enter. O grupo gerência. Enter. E assim por diante. Neste exemplo comentado, neste vídeo comentado, eu vou criar somente os dois primeiros grupos, os dois primeiros usuários e as duas primeiras estações. Criados os dois primeiros grupos, vamos partir para o usuário U. Usuário Adriano, que é do grupo Administração. O nome que você coloca aqui para o usuário é o que vai aparecer no Windows quando você clicar no botão Iniciar lá no alto. Adriano. Vou dando Enter. Uma senha para adicionar para o usuário Adriano no Samba, para fazer o logon no domínio. Uma senha para autenticação no proxy, para poder ter acesso à internet. Interessante é usar a mesma senha, para não ficar criando senhas diferentes. Pronto, o usuário criado. Vamos criar agora o outro usuário, Júlio, do grupo gerência, o grupo que corresponde a um departamento, o nome Júlio, a senha para acesso ao domínio e a senha para autenticação na internet. Usuário criado. Agora a opção C, computador. O computador da administração, ele vai se chamar PC ADM. Pronto, pressione o Enter. E o computador da gerência, PC G. Pronto, pressione o Enter. O servidor já está configurado. É só agora a opção R, reiniciar o servidor. Você vê que o processo de configuração é extremamente simples. Você poderia ter configurado ainda assim todos os outros grupos, usuários e estações, e ainda assim o processo seria extremamente rápido. Vamos reiniciar o servidor. Aqui estamos utilizando o Oracle VirtualBox para poder rodar o sistema Debian numa máquina virtual, seria o servidor, e temos outras duas máquinas virtuais que seriam as estações, uma com Windows XP e outra com Windows 7.
que vamos demonstrar a configuração das estações. Esta ferramenta foi desenvolvida levando-se em consideração que apenas estações Windows farão um logon no domínio. Portanto, aqui não faremos nenhum tipo de referência à configuração de estações Linux para que façam o logon no domínio. Se você tiver conhecimento como administrador para efetuar essa configuração em estações Linux, nada impede que você faça e ingresse com essas estações no domínio do servidor. Bom, este vídeo fica por aqui. No próximo vídeo eu vou demonstrar a configuração das estações para que elas ingressem no domínio e também mostrar algumas modificações nas configurações do servidor e o resultado prático dessas modificações na rede, na utilização da rede. Até mais.